Olá, Luís. Saudações para ti em especial, e para todos os amigos daqui do Conexão África, né? Aqui do canal Voz do Trabalhador, que tem feito uma resistência, né? No âmbito das convenções, dos canais alternativos, que tem dado também o seu contributo neste universo mundial para a luta contra a desigualdade. Para mim é um prazer enorme estar aqui no seu canal e fazer abordagem sobre a África, e da conversa que mantivemos no período da manhã, foste muito feliz ao dizer que íamos falar do panafricanismo e outros assuntos ligados à atualidade africana. E eu sinto-me muito lisonjeado para abordar este tema, porque, afinal de contas, o panafricanismo aparece como uma ideologia sociopolítica que foi cunhado pelos precursores das independências, das lutas contra a resistência da ocupação colonial, ou seja, é uma espécie de arma de arremesso contra o imperialismo, que infelizmente foi impedido a sua persecução por estruturas que todos nós conhecemos, não é? Mas para nós falarmos do panafricanismo em si, nós precisamos primeiro saber a origem do termo panafricanismo, né? Quando nós falamos da origem, remete-nos a uma perspectiva que em gramática se chama etimologia, né? Ou seja, através da palavra nós vamos à busca da origem, né? E apesar do panafricanismo ser um movimento ideológico e político africano, o termo em si vem do grego, né? Ou seja, pan, o prefixo pan, que significa todo, toda, e africanismo, que se refere aos elementos africanos. Ou seja, então, o panafricanismo é exatamente isso, é todos os elementos africanos, né? E essa criação desse termo ocorreu aí no quadro do historicismo no início do século XIX, e no que diz respeito ao destino dos povos. E também havia essa necessidade da unidade dos grandes conjuntos culturais, ou então as nações, a partir do expansionismo imperialista ocidental, que precisava ser travado, né? E até hoje discute-se exatamente a autoria da expressão panafricanismo, se pertence a William Edward Bogart ou a William Dubois ou a Henry Sylvester Williams, né? Mas, independentemente da discussão que paira sobre a origem da terminologia, estes dois senhores contribuíram bastante para que essa ideologia prevalecesse e criasse um conjunto de discípulos que deram continuidade até o início das independências. Mas se nós olharmos para ali nos meados do século XIX, o panafricanismo foi explicado como uma doutrina política que defendia uma espécie de irmandade africana. Ou seja, essa irmandade tinha precisamente a ver com a libertação do continente africano dos seus colonizadores, no sentido de estabelecer um Estado que buscasse a unificação de todo o continente sob um governo africano. E houve, durante esse processo, um conjunto de teóricos, e um dos mais proeminentes foi o George Padmore, que acrescentariam que, a partir do início da Segunda Guerra Mundial, o governo panafricanista deveria ser gerido segundo as premissas do socialismo científico. E existem outros teóricos que postularam, por exemplo, o caminho do rastafarismo político, onde defendia um governo imperial, né? Daí é que surge a ideia do Haile Selassie, né? Como imperador da Etiópia, né? Que, portanto, também cunhava esta teoria. Mas, se nós olharmos para a perspectiva original, o panafricanismo ele vai se centrar mais sobre as questões raciais,
mais sobre questões raciais do que propriamente geográficas, não é? E ainda hoje há muitos autores que defendem este caminho, visto que os problemas de integração ao nível do norte da África, que conta com uma história de expansionismo árabe, ou uma unidade cultural coerente na África a sul do Saara, que tem uma espécie de população mais negra comparativamente à população que está no norte da África. Seja como for, o objetivo do panafricanismo hoje continua a ser o mesmo do passado, com as devidas adaptações. Mas para nós chegarmos à conclusão desta ideia do panafricanismo, nós precisamos compreender por que o panafricanismo surge, né? Luís, se nós recuarmos um pouco no início do século XIX, a escravatura ainda estava em vigor em quase todo o mundo, né? E no sul dos Estados Unidos também estava ainda em vigor, embora no norte não com alguma intensidade, como no sul da América do Norte, por causa do decreto de 1787. Ou seja, esse decreto estabelecia que o limite legal era o rio Roio, né? Até ali não se podia existir efetivamente a escravatura. Mas houve uma maioria de negros no norte que tinha atingido uma posição socioeconômica próspera, não é? E isso permitiu que alguns representantes dessa classe começassem então a desenvolver um sentimento fraternal e também racial que resultou no movimento de volta à África, né? E um dos maiores poentes desse movimento foi o Paul Cuffe, né? que é um negro nascido já não escravo, né? de pai africano e uma mãe ameríndia, que promoveu no ano de 1815 uma experiência de repatriamento para a África. E essa experiência foi uma experiência antecessora da Sociedade Americana de Colonização, que foi fundada na Libéria. Na Libéria, portanto, foi um país, também é um país aqui que está na África subsaariana, mas os custos dessa empreitada foram muito altos e impediram que ele continuasse com esse projeto. Mas no substrato intelectual, ele acabou por incentivar alguns movimentos abolicionistas, né, que foram surgindo desde o início das suas tendências na América do Norte, por um lado, mas, por outro lado, havia também aqueles que acreditavam que a escravatura iria acabar, né, de uma forma ou de outra, e que era necessário encontrar uma casa para os antigos escravos na África ou na sua terra de origem. Luís, houve uma altura em que os britânicos tinham estabelecido uma colônia na Serra Leoa, e foi entre o ano de 1787 a 1808, e essas colônias destinavam-se às pessoas libertas dos brancos escravagistas que os capturavam. Depois, há um outro ponto de vista, que era o ponto de vista daqueles que afirmavam que os descendentes dos escravos deviam permanecer na América e que, inclusive, tinham de ser capazes de ter uma subsistência independente. Mas entre aqueles que eram os mais fervorosos, abolicionistas, que não acreditavam que a raça negra e a raça branca pudessem conviver no mesmo espaço e prosperar um perpétuo conflito, foram ideias que trouxeram consideração e também alguns pensamentos pelas próprias pessoas negras de que, de uma forma ou outra, tinham que ser exploradas essas pessoas por causa do sistema capitalista que foi implementado pelos os detentores desses escravos. E enquanto isso prevaleceria enquanto eles não tivessem sua terra própria. Ou seja, tanto o elevado custo de envio de tantas pessoas para a África,
como a necessidade do não cumprimento fez com que a segunda opção que eu abordei prevalecesse. Daí a necessidade que estes precursores, então, tivessem fundado pensado na ideia do panafricanista. Como é que do panafricanismo? Como é que ele surge até os dias de hoje? O panafricanismo, como uma doutrina, ele vai propor a união dos povos africanos como uma forma de potenciar a voz do continente no contexto internacional, né? Esta doutrina, que é relativamente popular entre as elites africanas ao longo das lutas de independência, né? Isso aconteceu aí na segunda metade do século XX, e por outro lado também pelo ressurgimento da Organização da Unidade Africana, né? Que aconteceu aí em 1960, que conforme passou aí nas nossas imagens, teve como um dos maiores poentes, Kwame Nkrumah, né? Já na época das independências, foi o primeiro presidente do Ghana, pregava a ideia de que o panafricanismo tinha que ser mais defendido, né, pelos próprios africanos, não é? de formas a que elas surgissem como um modo de vida, não apenas como um elemento de natureza política, social ou ideológica. Se nós olharmos também para os africanos, né, de uma maneira geral, esses precursores, mesmo na perspectiva do Dubois, entendia que os africanos não eram apenas aqueles cidadãos que nasceram em África, né? Mas eram todos aqueles indivíduos que, mesmo fora da África, que foram descendentes de cidadãos que saíram da África, tinham como principal objetivo pregar uma África autônoma independente por via dessa ideologia política que era o panafricanismo. Ou seja, daí surge então a necessidade dos panafricanistas que se propunham a unidade política de toda a África e o regrupamento dos vários grupos socioculturais tivessem como fundamental o pensamento de Marcus Garvey, né? O Marcus Garvey vai ser aí, no panafricanismo moderno, o expoente máximo da ideologia panafricanista, que vai fazer com que todos os elementos que cultuarem essa ideologia valorizem a realização dos cultos aos ancestrais e defendem a ampliação do uso das línguas africanas que eram proibidos e limitados pelos colonizadores. Ou seja, porque entendia Garvey que a espiritualidade e a força do povo africano está exatamente na língua que carregam. Ou seja, em outras palavras, ele queria dizer que o panafricanismo também é um movimento político, filosófico e social que promove a defesa dos direitos dos povos africanos e a unidade do continente africano no âmbito de um único Estado soberano, né? Para que todos os Estados africanos, tanto em África como na diáspora, possam erguer a África, não é? Por isso é que hoje a União Africana, né, que deriva da Organização da Unidade Africana, elegeu a diáspora africana como a sexta região africana. Portanto, para culminar com essa breve apresentação sobre o panafricanismo, não podia deixar de fazer essa abordagem sem falar da teoria panafricanista. Não é? Essa teoria panafricanista que foi desenvolvida por indivíduos que estavam na diáspora americana, eles não são americanos propriamente, né? São descendentes, né, de cidadãos africanos que foram forçosamente levados de África para a América, e a partir deles terem nascido lá, como dos dois elementos que eu já mencionei, né, do William Edward, o William Edward Dubois, o Marcus Messias Garvey, entre outros, e depois essas ideias foram também levadas para a política, como o próprio Kwame Nkrumah, que já que mencionei. Há um indivíduo, por exemplo, no Brasil, né, o Abias Nascimento, que divulgou amplamente as ideias do panafricanismo. Em geral, vão-se considerar esses indivíduos como os pais do panafricanismo moderno, ou seja, no entanto, esse movimento social ele vai ter várias vertentes, né? E a história remonta desde o início do século XIX, também como já abordei,
E o panafricanismo claramente tem influenciado a África ao ponto de alterar radicalmente a sua paisagem política e de ter sido decisivo na luta de independência por vários países e vários continentes ao longo deste período todo. E hoje o que se está a tentar fazer é um renascimento desse movimento, porque houve um impedimento para que as ideias de Krumah, de Nasser, de Lumumba fossem cooptados, não é? Porque na altura o facto do panafricanismo ter características próprias africanas, como a solidariedade, a igualdade, o respeito às diferenças, para o regime imperialista identificou sinais deste movimento semelhantes ao socialismo, não é? Então foi obrigado a ser impedido. E o que é que eles fizeram? Fizeram uma engenharia muito perfeita, não é? Que foi cooptar líderes africanos internos que acabaram por golpear os precursores desse pensamento e estes foram elevados ao poder e acabaram por adotar ideologias políticas com proveniência do Ocidente e a ideologia panafricanista acabou morrendo, não é? O que se está a se ver agora é a existência de uma classe de dirigentes que está a tentar resgatar essas ideias panafricanistas para então fazer perceber a ideia de que o africano deve colocar-se em primeiro lugar e a posterior vêm os outros, né? Maravilha, maravilha, excelente introdução aí. Até conversava com o Paulo Gamba antes, né, da gente iniciar que 15 minutos para falar sobre panafricanismo Fizemos 15? Deu um pouquinho mais, deu quase 20, mas tá bom, estamos bem. Ok. Eu tive a correr, né? Foi ótimo e a gente pode voltar a falar nesse tema com mais tranquilidade. Até acho que poderíamos marcar na sequência um programa especial só sobre panafricanismo, né? Uma hora, pelo menos, para que a gente possa trazer todos os nomes, né? Os grandes lutadores aí pela independência dos países em África, né? Mas eu acho que foi uma bela síntese aí que tu fizeste, né, do panafricanismo, para que o público do nosso programa possa já ter esse conceito aí internalizado, né, porque ele vai guiar o nosso programa, né, a ideia do programa é fazer uma conexão África panafricanista, né, não estamos aqui para passar pano para imperialista e para colonialista, né, então a ideia do programa é fazer um programa para divulgar a África, as notícias de África e com esse viés panafricanista, né?